Então, assim, toda casa que se prezava tinha esse tipo de panela, né? E eu me lembro bem que as panelas tinha a panela do feijão, tinha a panela do arroz, tinha as frigideiras, né? E, no caso, eu não sei se todos vocês aqui já tiveram a oportunidade de comer comida de panela de barro. O gosto é diferente. Mas na questão, assim, na história em si, quem ia poder contar melhor era a minha irmã, Regina, não é? Que, no caso, com certeza ela ajudava a minha mãe, na época, né, quando era adolescente. E depois ela se formou como professora e hoje ela é aposentada. Mas aí, como ela não pôde estar presente hoje, ela ia ter mais história para contar, que com certeza ela conhecia as pessoas que fabricavam também lá no tabuleiro, não é? E eu não tive a oportunidade de presenciar minha mãe produzindo, mas eu lembro que teve uma época que teve um trabalho de escola, ela ainda andou fazendo. E ela falava muito que as pessoas que trabalhavam com barro, né, tinha problema nas juntas, por conta da questão de trabalhar, porque tinha que amassar o barro, né? Era sentado, então assim, tinha problema nas articulações, depois era manual, justamente, né? E o que eu sei do barro é mais ou menos isso, né? Que ela contava essas histórias. E, no caso, quando o Calma falou, não, você vai falar e tal, só o que eu me lembrei foi das minhas panelinhas. Eu era criança e brincava, né? Que a mãe fazia, passou da minha irmã, passou para mim. E eu tenho uma referência muito grande também da questão do barro, lá no Figueiredo, porque teve talvez a maior loiceira que Jaguaruana já produziu, foi a Dona Creuza. Era a Dona Creuza, o seu Zé Correia, e todos os filhos eram todos envolvidos na fabricação de tigela, alguidar, quartinha, panela, xícara, bule, o que vocês imaginassem, de variedade. Em itens de barro, a Dona Creuza fazia com muita inteligência. Então, aí, igualmente, ela, a Marinha Graça, que era a esposa do seu Raimundo Chagas, que foi homenageado ano passado na Memória Viva da comunidade lá, seu Raimundo, aquele senhor bem pretinho, de cabelinho branco. O seu Raimundo também foi. Não é mais porque com a morte da Maria Graça, ele não deu continuidade à fabricação dos itens de barro. Mas ele era grande feitor de coisa de barro, a Maria Graça era, a Fátima, a filha dele, a Célia, o Chico Zé, todo mundo. Então, voltando à questão, isso em 82 tinha na cartilha, eu estava pesquisando, está aqui, eu tenho uma cartilha lá em casa ainda, ali a professora Lívia. São duas irmãs, Lívia e Lídia, a Lívia. Me deu uma cópia e eu guardo isso como assim uma relíquia da nossa vida. Muito legal, as lições eram temáticas e repito, a do tijolo era referente à questão, a foto que abria a lição era aqui do tabuleiro. Inclusive agora na feirinha do JEP, que teve o tema do 4º ano, que é artesanato, e eles foram visitar Jacerama, fizeram produtos à base de barro. Esse concretismo que tem exatamente por causa do preconceito, né? Porque se não tivesse, não tinha como os escravos, né? Os nossos caboclos cultuar os seus deuses, né? Não tinha como. Como exatamente, como você estava falando, Ogum, né? O concretismo é São Jorge, né? A gente não poderia falar de Ogum, tinha que falar de São Jorge, né? Como a nossa mãe Oxum, a Virgem da Conceição, né? Aí você tem fé em quem? Na Virgem da Conceição. Você não poderia dizer que era de Oxum, né? Santa Bárbara, né? Como a nossa mãe Oiá, que é a nossa mãe Ançã. E assim vai. E assim, dessa forma, que muitas pessoas ficou se escondendo com medo da sua fé ser declarada, né? Ou falava sobre o catolismo, né? Ou não cultuavam. Eram perseguidos, era fechado os barracões, os terreiros, né? Porque não podia cultuar a sua fé da sua forma, da sua maneira, que era para exatamente trabalhar a sua fé, né? E como
voltando aí o assunto assim, rapidinho sobre o barro, né? Toda casa de umbanda, ela se trabalha com tudo que é de barro, né? Que é exatamente as quartinhas, as panelas para cozinhar a nossa comida dos nossos caboclos, orixás, tudo é cozinhado até hoje. Nós não podemos perder as origens de cozinhar a comida do orixá dentro de uma panela de barro. As nossas quartinhas dos nossos orixás são de barro, uma parte que é de barro e outras são de louças, né? A gente não perde nossa origem. Se chegar numa casa não tiver nada de barro, não é uma casa de origem, né? Tem que ter o barro, né? As nossas panelas são os principais, né? Para a comida dos nossos caboclos, dos nossos orixás e até para nós mesmos. A gente comemos também. Justamente as imagens antigamente eram produzidas de barro, né? Pronto. As imagens, né? Que devido ser todo mundo negro, pretinho, tudo era feito de barro, né? O barro tem um fundamental importante demais na vida do mundo da espiritualidade. É totalmente diferente. Isso aí foi no início, porque eles não tinham como direito de cultuar como ele era. Entendeu? Aí por isso que sempre colocava a imagem de São Jorge na frente. E o Ogum ficava escondido. Entendeu? Mas isso tudo são determinadas coisas totalmente diferentes. São energias totalmente diferentes. Ogum para São Jorge. Apenas foi tudo no início para eles trabalhar o cultuamento, né? É como a parte da capoeira, né? Dentro da Umbanda não é trabalhada a capoeira, mas sim a força dos nossos preto velhos, né? Os nossos preto velhos, a cantiga deles é as mesmas cantigas, a dança de vocês, né? Da parte do cultuamento dentro da capoeira. Nós também, nós não jogamos como a forma que vocês fazem, mas nós dançamos para os nossos ancestrais, né? Nossos preto velhos. Eles não... As corimbas, né, que nós chamamos corimbas cantigas, elas são totalmente apropriados, trabalhados dentro dos negros, né? E dentro da cultura, quando a gente trabalhamos só preto velho, que temos o dia certo trabalhar só de preto velhos, praticamente um jogo de balanço de gingado. Sobre essa questão, a capoeira, né, como até o barro, a gente estava falando aqui agora, ela saiu da cultura dos negros, né? Os negros tinham religião. Então, assim, a capoeira surgiu dentro da religião. A gente não pode esconder. Como ela acabou de falar, a gente tem as músicas, a musicalidade, tem a apresentação. E do meu jeito, desde hoje, acontece, né? Quando os negros estavam lutando, quando os capitães do mato chegavam, ele disfarçava na dança. A dança que era a religião. Então até hoje continua a mesma a cultura. Exatamente. Aí até hoje a gente cultuamos nossos pretos velhos, como é chamado, né? Exatamente na cantiga, na reza. É uma forma muito bonita, muito gratificante. Deixa a gente muito tranquilo, muito em paz. É como a dança e o ritmo, né, da espiritualidade nos ensina, nos faz a gente cultuar a nossa fé, a nossa ligação que temos nossos ancestrais, né? É uma coisa muito importante, muito belíssima. Cada coisa que tem aqui é um fundamento de cada parte dos nossos ancestrais, né? Sim, que o preto velho, ele é um comunicador, entendeu? Ele é um orientador. Ele é um caboclo. E o orixá, ele é um ancestrais acima da nossa cabeça. Certo? Ele é um ancestrais acima da nossa cabeça, o santo, que nós chamamos, né? E o preto velho já é um caboclo, é um orientador. Que ele vem na terra, em alguns médios, para orientar as pessoas que vão à consulta, à busca dele. É sobre nossos ancestrais. A gente cultuamos, né? E não tem assim, não é a parte de esconder, mas é porque, como eu disse no início, o preconceito é tão alto
começa logo dentro de casa, né? Começa logo dentro de casa, às vezes das nossas amizades, né? E o meu terreiro, ele fica ali na Lagoa, na Rua Coração de Jesus, número 622, né? Já cultuo ali já há 6 anos, que eu estou ali. Eu nasci e me criei dentro da cidade aqui, né? Todo mundo me conhece. Mas, assim, o preconceito, gente, já começa até no momento que você diz assim, eu vou em tal canto. Já começa o preconceito ao lado da gente para querer indicar o que é certo na nossa vida. E às vezes a gente queremos ir, não vai porque alguém disse que não é o certo, está querendo indicar outras coisas que você está com vontade de ir para um local determinado, né, que você está desejando e está precisando, né? Porque às vezes a gente vai ao terreiro, não é para brincar, a gente vai para o terreiro para cultuar a nossa espiritualidade, se trabalhar como médium, que todos nós somos médios, né? Alguns já trabalham de uma forma a sua mediunidade e outros já trabalham com outros, né? Até você ser um evangélico, você é médium também, porque você está realmente estudando para mostrar a palavra do Senhor a alguém, né? Eu estava dando aula lá no tabuleiro, né? A gente teve reunião com os pais, aí a capoeira entrou como mais educação. Aí teve uma mãe que disse assim, a mãe, minha filha não vai fazer capoeira porque é macumba. Não existe, pessoal, essa religião. Macumba não existe. É um instrumento. O primeiro instrumento da humanidade foi o tambor. O tambor ele foi criado de uma árvore chamada de cumba. Na expressão que começou a falar macumba. Não existe. Aí muita gente fala, minha filha não vai fazer isso que é macumba. Não existe. Então assim, o preconceito, ele tem, mas a gente vai quebrando aos poucos. Hoje a capoeira, ela está dentro da fundação, hoje aqui, né, com o Monitor Júnior. A gente está lá na Coab, tem na Catinguinha, e a gente vai espalhar ela, a gente vai para o Sargento, né, várias outras comunidades. Então assim, sempre vai ter o preconceito, como a mãe Paula falou, mas a gente vai, teve no Figueirache, né, a gente está aí. As pessoas que eu conheci no início da minha trajetória como criança, né, que eu ia com a minha mãe, eu conheci a finada Francilda, né? Depois dela, eu conheci o Chico, né, o Chico da Nazaré, né? Para mim foram os mais antigos. E conheci também, porque eu convivi com o neto dela por uns 10 anos, a dona Raimunda Rodrigues, que é lá da Serra, ela já faleceu. Também é uma das senhoras antigas, que as pessoas iam para lá para fazer cura, entendeu? Os três que eu conheço, assim, os mais antigos. Se existiu depois deles, antes dele, eu não sei, entendeu? Sou realista daquilo que eu sei. Mas eu conheci só os mais antigos, foi os 3, né? Aí depois vem os outros, vem o Ayrton, vem outro, e assim estão vindo os mais novos, e assim estão a cidade, né? Eu, novinha. E assim vai. Meu pai de santo já faleceu. Ele é de Fortaleza, morava nos Cardeais, né? Ali na capoeira, que chama. Que era o Zé. Aí ele é uma espécie de guia espiritual para ti, é isso? É assim, a gente é trabalhado dentro de uma seita, né, que é a Umbanda, a gente é trabalhado dentro, e aí a gente vai se desenvolvendo a nossa mediunidade, até chegar ao ponto da gente, né, receber nossos guias, nossos caboclos, e cada vez mais vai se afirmando, até chegar ao ponto de você ser um dirigente também espiritual, né? Mas tudo é liberado por eles, mas não por nós. Nós somos associados, né? Que tem que ter o registro para ser aberta uma casa, né? Temos nossas carteirinhas, passamos por todos trabalhos, né? Exatamente. E eu também faço parte também do Candomblé, né? Eu já tenho 12 anos que eu fiz o santo no Candomblé.
de Oiá, né, que é de Ançã, que todo mundo conhece. E pelo concretismo é Santa Bárbara, né? E assim vamos. A diferença, Paulo, acho que tem dúvida, do candomblé ao Umbanda. A diferença da Umbanda para o candomblé é porque dentro do candomblé é trabalhado com os santos, diretamente com os santos. E já dentro da Umbanda são trabalhados com caboclos e guias. São outros patamares, são outras formas espirituais que trabalham na nossa vida. Entendeu? Uma pergunta assim, sobre as linhas que tem na Umbanda. As linhas do Preto Velho. Temos a linha de Preto Velhos, tem a linha de Iemanjá, tem a linha de Oxum, de Xangô, né? Temos, são trabalhados da Umbanda 7 linhas. 7 linhas. Tem os Exus, né? Que todo mundo conhece, como Giras, Exu, né? Que é muito falado na terra, mais do que Preto Velhos, mais do que os outros caboclos e guias, né? Eu gostaria de dar a minha contribuição um pouco sobre o tema Umbanda, né? A questão do preconceito. Porque o tema o qual eu estou representando não se tem preconceito, porque é uma atividade, né? Então, não se tem preconceito. Mas como o menino até falou, né? A capoeira tem um pouco, né? Que até porque tem alguns cantos que é da Umbanda, né? Que justamente são pontos da Umbanda, né? E no caso, a Umbanda, como até perguntaram também a questão da macumba, né? As pessoas falam muito que quem cultua a Umbanda é macumbeiro. A macumba, pessoal, está dentro de cada um de nós quando desejamos o mal a uma pessoa. Não é assim? Então, assim... Não existe maldade se ninguém não for à busca. Justamente. Então, a religião não é a macumba, é a Umbanda. E a Umbanda, ela é muito bonita. Aí as pessoas têm um preconceito por quê? Como Paula falou, todos nós somos médiuns. Uns desenvolvem, outros não. Outros demoram a desenvolver, né? Outros trabalham a sua mediunidade sem precisar ir para um terreiro de Umbanda. Eu estou tendo essa propriedade porque eu estou numa casa espírita, que no caso o espiritismo é um braço da Umbanda. Então, assim, todos nós somos médiuns que às vezes não precisa estar numa casa espírita ou num barracão ou num terreiro de Umbanda para desenvolver o trabalho. Porque o que é a Umbanda, o que é o espiritismo? Temos até usado até uma frase que eu pensei que era só que no espiritismo que usavam, mas na Umbanda também. Fora da caridade não há salvação. Então, assim, existe pai de santos, existe mãe de santos, que vocês escutam muito a história que tem a linha branca, a linha preta, né? Porque assim, quando você é médium, você tem a oportunidade de ajudar as pessoas. Mas também tem médios que usam para o mal. Assim como tem padres e tem pastores que cometem crimes, que nós sabemos, também tem pai de santos e mãe de santos que também fazem coisas erradas. Então, a questão da maldade, a questão do erro, não está na religião em si, está na pessoa. Muito embora que, às vezes, tem pessoas que procuram para fazer o mal a outras pessoas. Não é assim? Aí cabe a mãe de santo, aí pronto, aí cabe a mãe de santo ou o pai de santo, se for dessa linha, fazer. Aí o que acontece? Quando um ou dois cometem esse erro, então toda a comunidade leva a culpa. Mas é uma religião muito bonita. É baseada no amor. Os
não sei ainda bem essa questão de definir quem é linha, quem é orixá e tal. Porque tem os pretos velhos, como você falou, que eles são os espíritos muito assim, bondosos. Você sente uma energia muito boa, muito assim, leve. E o carinho de avós. Justamente. São os negros. Né? São os povos. Eu não sei porquê que tem pessoas que rotulam os pretos velhos como pessoas más. Eu não entendo. Eu não entendo também. Assim, quando eu não tinha esse conhecimento, né, eu não entrava muito nessa discussão, eu não sabia que as pessoas tinham tanto preconceito com pretos velhos. E eles são negros da época da escravidão. Eles sofreram no tronco, apanhando. E como é que eles conseguiam superar a dor? Cantando. Existe cantiga de Preto Velhos que ele fala sobre a ajuda que a capoeira deu quando ele chegou, né? Chegaram na Bahia e deu a salvação a ele, para ele poder se defender, né? E existe cantiga de Preto Velhos que ele fala muito da capoeira, né? Ele fala muito da obediência aos mestres, né? É uma coisa muito importante. Como uma vez eu fiz uma pergunta, eu quero fazer a vocês também. É porque uma vez eu conversei com um capoeirista, ele disse a mim que a capoeira não tinha nada a ver com a linhagem de Preto Velhos. Porque assim, a cantiga que eu vi ele cantando, aí eu disse, essa cantiga a gente canta no terreiro. Preto Velho sempre quando abaixa, ele canta. Aí ele disse, não, a gente não cultua macumba. Eu digo, não, eu não estou dizendo que você está cultuando macumba. Estou dizendo a cantiga que vocês estão cantando é a cantiga que Preto Velho, quando vem em terra, ele canta para nós que estamos na casa, né? E Preto Velhos é uma coisa tão aconchegante, uma coisa tão gostosa de conversar com eles. É uma coisa tão mágica. Quem já foi a terreiro, né? Já conversou com Mãe Maria Conga, né? Que é minha mãe de coroa. E com o Preto Velho, sabe o carinho, o aconchego que a gente tem dos Preto Velhos, né? Aquele amor, aquela palavra falando sobre Deus pra gente, né? Pedindo pra gente ter paciência na terra, pedindo pra gente ter respeito ao semelhante, principalmente a pai e mãe, né? Que hoje existe muita mãe e muitos pais sofrendo por falta de amor dos filhos, né? Eu na minha casa eu cultuo muito Preto Velhos, porque é através dele que a gente aprende humildade, através dele que a gente bota os pezinhos no chão, aprende a rezar, aprende a dobrar seu joelhinho para Deus, né? E ele nos ensina muita coisa importante. Quando ele chega na terra, é uma coisa assim tão importante, gente. A sinceridade dele, aquela alta confiança que ele passa para a gente, o amor, o carinho. Eles podem ter passado 1000 sofrimentos naquele tempo, mas ele passa para a gente que a nossa fé é inabalável. A gente não pode, que nada na terra abale a nossa fé. É muito importante. Eu sempre, quando eu dou minhas palestras, eu levo um casalzinho de Preto Velho, de imagem, e sempre eu digo assim, gente, ó, para quem não tem o conhecimento, né? Eu mostro assim, olha, aqui é um casalzinho de Preto Velho, né? Que esses Preto Velho aqui é uma imagem, só que a gente cultuamos os ancestrais. E eles, quando vêm na terra, é aquele amor, aquele carinho, quando a gente vai para casa dos nossos avós. É tão bom quando a gente é pequeno, que a gente vai para casa do avô da gente, e é a casa da avó da gente que faz aquela comida, né? E dá aquele carinho a gente, e cobre os nossos defeitos, que nós estamos fazendo ali o mal, brigando, e os nossos avós sempre passam a mão na cabeça da gente. Assim é o amor e o carinho dos nossos Preto Velho, quando chega em terra. Ele acalma os nossos ori, né? Que o ori é a nossa cabeça. Uma tranquilidade, gente, que só vocês veem. É uma coisa incrível. Inclusive, eu fui visitar uma senzala. Chegou minha roupa, eu fui visitar uma senzala. Eu queria que vocês estivessem lá para vocês verem como é a energia.
Tem a sala das mucambas, onde elas cultuavam. Tem as fotos dos orixás nas paredes lá, com o nome deles e o nome que se referia a eles, que na verdade, como é o Ogum, que é São Jorge, isso, o Ogum é São Jorge, e na verdade, eles chamam São Jorge, mas ali na mentalidade dele, era Ogum, entendeu? Na imaginação, era Ogum. Isso foi passado pelo guia turista lá para nós. Sobre os escravos também, da questão de uma negra Anastácia. Anastácia, ela contou a história. Isso, Anastácia? Eu não sabia não, estou sabendo agora. Que foi uma vida muito sofrida. Ela era muito linda, ela era muito cobiçada pelos coronéis. É tanto que ela valia, né, para querer ela, a negra dos olhos azul, que é difícil. Ela era muito linda, sofrimento, fazer como o outro, extremo. Só quem passa, né, que graças a Deus no mundo de hoje que a gente vive, nós não sabemos nem o mínimo do mínimo que é um sofrimento de antigamente. Antigamente é sofrimento, hoje não tem não. Você escolhe o que come hoje. Isso, escolhe. Por menos 70, teve gente que passou necessidade, fome, que pescava para trocar o peixe pela farinha para poder fazer a inteira. Mas a diferença do tempo dos pretos velhos era o tempo que jogavam pão no chão. Isso, né? isso, eles pisavam em cima e o povo dos pretos velhos ficava, os escravos, querendo aquela migalha daquele pão. E hoje quem é que vive de migalha? Justamente na casa grande, a parte do quarto, do coronel e da cozinha, o tablado é de madeira. A casa toda é tablado de madeira, feito o alicerce, e o resto é todo madeira. A cozinha e a casa, os caibros, as madeiras são juntas. Já para que as mulheres que ficavam em cima, que serviam os coronéis, não alimentassem os escravos embaixo. Era fechado, para não alimentar. Foi Redenção, foi a primeira cidade do estado do Ceará que fez a abolição à escravidão. No Ceará foi Redenção, foi a primeira. E era um sofrimento imenso. O escravo que fosse baixo, ele era colocado numa corrente alta, para ficar. Ele fosse alto, era colocado numa baixa, para não ter conforto nenhum. Era tratado como um animal, a verdade tem que ser dita. Aquele negro que fosse o reprodutor, que nascesse um menino homem, ele era privilegiado, enquanto o que tivesse bastante menina, mulher, ele era descartado, ele era sacrificado. Isso. Aquele que tivesse 2 metros de altura da canela fina, aquele ali era um ótimo reprodutor. Ele ali era isso. Era desse jeito que funcionava. Porque tinha que multiplicar. E hoje é os fazendeiros, né? Para que as mulheres não tivessem relações com outros, eles colocavam o ovo quente na boca e botavam uma mordaça. O sofrimento era tremendo. Fazer como outro, fica difícil até de explicar. Aí ele falou sobre uma determinada pessoa que faleceu, que ela trabalhou justamente nesse engenho, que lá é um engenho, era manual, agora tem as máquinas modernas. E ele contando pra gente, aí ele levou a gente para um espaçozinho lá e ficou contando todo o sofrimento dela, explicou tudo. E assim que acabou, ele disse: vocês estão pisando onde ela foi enterrada. Rapaz, chegou, me arrupiei. A Anastácia é uma das pretas velhas muito cultuada dentro da Umbanda. Ela não, é muito difícil encontrar filhos, né? Assim, filhos que ela incorpora, né? São muito difíceis. Mas a vida vai levando, os ventos de Oiá vem jogando, e chegou um filho na casa, que era filho dela, e foi uma coisa muito gratificante. Que a primeira vez que ela tinha vindo a minha coroa, né? Lá na casa, aí tinha que até é sobrinho da mãe pequena da minha casa. Aí ela disse que ele pertencia a ela, né?
E assim, cada escravo, né? Não gosto nem de usar muito esse nome, escravo, mas infelizmente são nomes que relatados, né? Às vezes nós somos escravizados pelos nossos pensamentos. É como a Sérgio estava falando sobre a maldade. A maldade, gente, não está dentro de terreiros, não está em imagens, e nem está em comidas de caboclo, e nem está em velas, não está em nada. Está em cada um de nós, certo? A maldade, ela só funciona quando a gente busca e quando a gente está ativada na mente para fazer mal a alguém, certo? E a maldade só atinge a você quando você aceita. Quando você, tudo que acontece em sua vida, você dizer, eu acho que é alguém que está fazendo coisa para mim. Às vezes é nossos atos. Eu gosto de dizer que não existe maldade, existe a ausência do bem. Exatamente. Não tem o bem, vai ter o mal. Com certeza. Né? Não existe caboclo nenhum vir em terra e dizer, eu vim aqui para matar fulano. Não existe. Isso é uma mentira. Certo? Se a pessoa chega a determinado caboclo e pede a maldade para alguém, aí eu vejo você, mas mesmo assim, aquele espírito vai perguntar, é isso que você quer, minha filha? É isso que você deseja para a pessoa? Existe a lei do retorno. Deixa a dúvida, né? A lei do retorno é uma coisa que você pediu uma coisa pequena com a pessoa, ela vai vir em dobro. Pode vir no filho seu, pode vir no algo da sua família, para você aprender que a maldade não é caminhos corretos para você se trabalhar, né? Não tem vez. Não adianta, quanto mais maldade na terra, mais as coisas pioram, né? E é como eu sempre digo, a Umbanda, ela não funciona com maldade. A Umbanda é uma forma de trabalhar para ajudar as pessoas. Como eu não sei se meu amigo ali que foi me visitar, Adriano, foi me visitar na minha casa, fez documentários dentro do meu barracão, né? Eu e a mãe pequena, e nós falamos sobre o nosso trabalho, que nós trabalhamos dentro da nossa casa para ajudar as pessoas, apesar que na mente de muitos, né? Não estou falando que é o povo que estão aqui, mas na mente de muitas pessoas só pensa maldade, a macumba, é só para fazer o mal, é só para destruir a vida das pessoas, mas não é assim, gente. A gente também temos históricos, a gente também ajudamos pessoas. Na minha casa, eu vou para me trazer aqui as crianças que eu já curei, né? Sem ser incorporada, né? Crianças que vai com diarreia, criança com vento caído, né? A gente cura, a gente faz a nossa obra para Deus, para a espiritualidade, ajudar aquela criança. Isso é algo muito importante. Não vê a Umbanda só por maldade, porque a maldade, como eu estou explicando, a maldade vem da pessoa. Nem um caboclo não abaixa em terra para dizer, eu vim aqui fazer o mal a alguém. Não. Isso, a maldade é as pessoas que vai para o terreiro e pede. E às vezes muita casa trabalha sobre essa parte. Outras não. A minha não trabalha. Mãe Paula, a gente queria agradecer a senhora. Eu que agradeço. Mas infelizmente a gente tem que encerrar a conversa. Se a gente pudesse, passaria a noite todinha conversando aqui. Queria agradecer a Sergiana, o instrutor Leleca, o Jean e também a mãe Paula. E também agora a gente vai apresentar o documentário que o pessoal do Nujuvi produziu. Sobre a religião, o preconceito, né? Na minha casa, não da minha casa, é Casa Espírita de Umbanda, Mãe Oiá. O que é